cada geração ela é importante para o Senhor. Cada geração ela é importante. Não existe isso, a sua geração passou, o seu tempo passou. Não, a sua geração é importante, porque foi Deus que determinou todos os dias. Seja você mais experiente, seja você jovem, ou seja você um adolescente, uma criança, Deus se importa com você. Vamos abrir a palavra em Salmos, capítulo 9, Salmos número 90, capítulo. Salmos número 90, verso 1. Vai dizer assim, ó, Salmos número 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Só isso, ó. Sabe, irmãos, tem dias que parece que tudo está dando errado, né? Tem dias que a gente mais queria poder entrar no nosso quarto e não sair para nada. Você que já é adulto, já tem uma vida, você repara que aquilo que eram nossos castigos na nossa infância, hoje é o que a gente mais quer às vezes, né? Que a nossa mãe obrigava a gente a comer, forçava a gente a comer. A nossa mãe forçava a gente a ficar em casa e forçava a gente a dormir cedo. Hoje é o que o adulto mais quer. Você quer voltar para casa para comer, para ficar em casa e dormir cedo, e muitas das vezes você não consegue. Por quê? Geração. Tem alguns dias que a gente precisa ficar em casa, se refugiar. Tem alguns dias que a gente precisa ficar mais quietinho. Mas para todos esses dias, dias bons ou dias ruins, existe um Deus que está de braços abertos para aqueles que precisam de socorro, para aqueles que precisam ser resgatados, para aqueles que precisam de um descanso para a alma. Eu quero dizer que em Jesus você encontra todas as coisas que a sua alma está precisando. Quero dizer para você que em Cristo todas as suas necessidades, todos os seus medos, todas as suas dificuldades são sanadas, porque só Jesus tem aquilo que o seu coração nessa manhã está ansiando. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 3, nessa manhã. Tá muito bom, viu? Tá muito bom. Se você quiser pode aumentar mais um pouquinho. Glória a Deus, isso aí. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, gente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei a grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Verso 6, preste atenção nesse versículo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Gente, esse texto bastante conhecido, essa passagem está mostrando Deus conversando com Moisés. E o que me chama a atenção quando Deus vai se apresentar, Deus fala que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque e Ele é o Deus de Jacó. E existem alguns nomes que ficam marcados na história. Ninguém coloca o nome do seu filho de Judas. Imagina um chá revelação, é menino ou menino? É Jezabel ou é Judas? Você nunca vai ver isso, irmão. Ninguém coloca o nome do filho de Judas, porque é o nome que ficou marcado. E Jacó também é o nome que ficou marcado. Sabe, o nome de Jacó ficou marcado por ele ser um enganador, um trapaceiro, por ele ser alguém que não vale nada, alguém que não presta. E algum tempo depois, Deus tem um encontro com Jacó e Deus muda o nome de Jacó, amém? Eu quero dizer que qualquer situação, qualquer circunstância que você está enfrentando, o dia que você tiver um encontro com Deus, Ele é capaz de mudar a história da sua vida, da água para o vinho, amém?
Mas mesmo Deus mudando o nome de Jacó para Israel, mesmo Deus tirando tudo que é de ruim, deixando só que é de bom, anos depois Deus continua se apresentando que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, mas Ele é o Deus de Jacó. Como assim, Deus? Daqui a pouco você vai entender isso, mas para falar de geração, eu preciso começar. Eu vou falar de 3 gerações aqui nessa manhã, e a primeira geração que eu quero falar é a geração de Abraão. A Ju até brincou comigo na sexta-feira, falou: nossa, pastor, o quanto a gente tem falado de Abraão aqui nessa igreja. Eu falei: justamente, você falou hoje, eu vou falar domingo aqui na hora da oferta, o pastor Douglas falou. Mas é porque Deus está mandando. E a geração de Abraão, irmã, a geração da promessa, a geração que escutou uma promessa de Deus, sabe? É a geração que acreditou que Deus tinha uma promessa para ele. Eu quero dizer que existe pessoas aqui nesse lugar que Deus já te fez promessa. Se não aconteceu, ainda não sei porquê, mas se Deus prometeu algo para você, para sua família, para sua casa, vai acontecer, porque é o mesmo Deus que prometeu para Abraão e cumpriu, é o Deus que prometeu para você. A geração de Abraão, pastor Douglas, é a geração que largou tudo e nem olhou para trás por amor a Deus. É a geração que renunciou, é a geração que começou a levantar o altar, é a geração que desafiou o impossível. É a geração que resolveu acreditar. E talvez tenha passado os tempos, tem passado os dias e você tem deixado de acreditar. Mas eu quero falar para você que o mesmo Deus que tem uma aliança com Abraão, Ele fez uma aliança com você lá naquela cruz do Calvário através do sangue do Filho dele. Ah, você não pode parar. Se for preciso começar tudo de novo, comece, mas você não pode parar, porque aquele que te prometeu, aquele que te falou algo, ele é fiel para cumprir. A geração de Abraão é a geração das primeiras experiências com Deus. Sabe quando você está naquele fogo, sabe quando você está naquela presença que você começa a ter as primeiras experiências com Deus? A geração de Abraão é a geração que começou a ouvir Deus de uma maneira diferente. E faz quanto tempo talvez que você não escuta o Senhor de uma maneira diferente? E às vezes o Senhor está gritando, o Senhor está falando, porque Ele continua falando com você. Tem uma canção que fala, virou até briga isso aí, que fala: é Deus de perto e não de longe. Aí tem os crentes chatos de plantão falam: não, mas Deus não é Deus de longe, mas Deus é só Deus de perto. Está errado cantar assim. Aí eu já, né? Mas eu quero dizer que realmente Deus, Ele nunca fica longe da gente, mas em alguns momentos é a gente que se afasta dele. Como assim, pastor? É possível estar no mesmo ambiente que Jesus e não sentir a presença dele. É possível estar sentado à mesa com Jesus e não ter comunhão com ele. Judas. É possível estar no meio dos crentes, é possível estar no meio da galera que adora Deus e não sentir a presença dele. Você pode estar distante de Deus, mas Deus, Ele não vai estar distante de você, porque no livro de Salmos vai falar que em todos os lugares os olhos do Senhor, em todos os lugares o Senhor está. Se você nessa manhã fazer sua cama no alto monte, no monte mais alto desse país, o Senhor vai estar lá. Se você se esconder no buraco, no abismo mais profundo, o Senhor também está lá. E o salmista vai mais longe ainda, ele fala: se eu fazer minha cama no abismo, se eu fazer minha cama no inferno, mesmo assim os olhos do Senhor vão estar sobre mim, eles vão estar lá. Então eu quero falar para você, você que tem promessa de Deus, você que tem relacionamento com Deus, você que já teve contato com Deus, não adianta fugir, não adianta se esconder, porque todos os lugares que você estiver, os olhos do Senhor, as mãos do Senhor vão estar sobre você. É impossível ser o mesmo depois que nós nos encontramos com Jesus. E Abraão entendeu isso. Ninguém consegue ser o mesmo, irmão, depois que a gente se encontra com Jesus. A gente chega cheio de argumentos, a gente chega cheio de porquês, nós chegamos cheio de desculpas ou justificativas, e o Senhor começa a desfazer cada uma delas. A geração de Abraão é a geração que resolveu confiar, sem nem saber o destino. Não importa para onde Deus está te levando, não importa para onde você está indo, o que importa é com quem você está caminhando. E se você está caminhando com Jesus, não importa o final do destino, importa que em nome do Senhor já deu tudo certo.
A geração de Abraão conheceu um Deus que caminha junto. Não é um Deus que vai pegar você e vai falar assim, vai, eu tenho uma missão para você e vai deixar você sozinho. Não, é um Deus que caminha junto. A geração de Abraão conheceu um Deus da provisão. Eu não conheço, mas talvez existam pessoas aqui nesse lugar, nessa manhã, que precisam de uma provisão de Deus. Tão folgado que eu estava sendo naquele momento. Eu arrumava briga com os meninos e geralmente eu apanhava. Apanhava mais que pandeiro em roda de samba. Só que aí no outro dia eu chegava em casa quietinho, irmão. Porque eu não sei que o pai de vocês, lá em casa tinha uma lei. Se apanhou na rua, em casa vai apanhar mais. Então eu chegava quietinho. Esse roxo aí, não, caí. Aí no outro dia, os meninos falavam, se você voltar aqui amanhã, nós vai te cobrir de porrada. Nós vai te meter-lhe a porrada. Aí eu ia, mas eu chamava meu pai. E não falava com meu pai. Aí eu já entrava no campo grandão, né? Porque nenhum dos meninos tinha coragem de bater em mim, porque meu pai estava lá. Só que meu pai não sabia que os meninos queriam bater em mim. E eu jogava meu futebol tranquilo. Meu pai, eu tô indo embora. Não vai embora não, pera aí que eu também vou. Mas por quê? Eu confiava que meu pai estava lá e que ninguém ia colocar a mão em mim. No mundo espiritual é assim também. Você foi chamado para ser pai. E Deus vai te dar pessoas para você cuidar. Mas acima de você, existe um bom pai. Existe aquele que nunca erra. Existe aquele que é santo. Existe aquele que é puro. E qualquer dificuldade na sua vida, o seu pai está pronto para resolver, para mudar, para lutar e para derrubar por terra tudo aquilo que está se levantando contra você. Então a geração de Abraão começou a conhecer o que realmente era ter um pai. Talvez, hoje, graças a Deus, minha relação com meu pai é boa, mas nem sempre foi assim. Tive momentos de dificuldade, tive momentos que a gente não se falava. O único momento, teve uma época que o único momento que a gente conversava era dia que tinha jogo do Santos. E o Santos geralmente estava perdendo, tá que nem hoje, então imagina. O único, vigia, hein? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação melhor com meu pai. A gente teve uma liberação de perdão, as coisas aconteceram. Mas talvez eu estou falando para pessoas aqui que não sabem o que é ter um pai. Você cresceu longe do seu pai, ou seu pai até cresceu na mesma casa que você, mas não culpe ele por algum motivo. Talvez ele não aprendeu, ou talvez ele também foi machucado, porque a gente reproduz aquilo que ensinaram pra gente. E seu pai não conseguiu dar atenção, você não sabe o que é ter um pai. E eu quero dizer para você que, por mais que você talvez não tenha um pai tão presente aqui na terra, você tem um pai no céu que está de braços abertos, pronto para te amar. Sabe? E tem muito crente que está achando que tem que precisar chegar no céu primeiro para ter relacionamento com Jesus. Meu irmão, ele quer ter relacionamento com você primeiro aqui na terra. Abraão nos mostrou que Deus primeiro se relaciona com o homem na terra, para depois encontrar com ele novamente no céu. Deus quer relacionamento com você hoje. Deus quer te cuidar como um filho é hoje. Deus quer zelar. Aqui, né? Seu inimigo. Segunda geração que Deus se apresenta para Moisés e fala é a geração de Isaac. Ele fala que é o Deus de Abraão e ele fala que é o Deus de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Abraão, ele estava velhinho, como todo mundo sabe. Abraão não podia ter filho de um jeito natural. E Deus vai lá e promete um filho para ele. E Sara tem um filho chamado Isaac. Isaac é uma resposta do Senhor. Eu quero dizer que você é resposta da oração de alguém. Se você está aqui hoje, foi porque um dia alguém dobrou o joelho e orou pela sua vida. Então você não é somente um crente sentado numa cadeira, não. Você foi chamado, você foi escolhido para ser uma resposta na vida de alguém também. Sabe, talvez quantos olham para você hoje e falam assim, nossa, mas como assim ele se converteu? Nossa, como assim ele está aqui? Nossa, como assim? O que Deus fez na vida desse cara? Eu confesso que teve uma eleição, acho que foi de 2018. Eu fui na minha antiga escola. E eu fui com a minha mãe, fui levar ela para votar lá também. E na hora que eu cheguei lá, teve um professor que gritou, falou assim, Jean, eu pensei que você estava preso, dá um abraço aqui. Irmãos, eu confesso que eu fiquei com vergonha. Eu tentei me esconder, mas... Não, é você mesmo, Jean, vem cá, me dá um abraço. Cara, como você está mudado, como você está diferente. A cadeia fez bem para você. Eu falei, se liga, rapaz, ó, não fui preso não. Não, que você, cara, você é um capeta. A gente faz reunião aqui, a gente começa a lembrar do pessoal. Quando fala seu nome, fala, ih, eu tá preso ou morreu. Eu falei, não, mas pode avisar o pessoal aí que eu
me converti, agora sou evangélico e tal. E talvez é assim com você. Sabe, hoje eu sou resposta da oração de alguém. Hoje eu sou resposta da oração da pastora. Um dia ela falou, Deus me enviou um homem de Deus. Aí Deus me enviou. No começo deu um trabalho e tal, mas que a gente tem que se fazer de difícil também, né, Bruno? Tem que se valorizar, não é verdade? Você é a resposta da oração de alguém. Um dia você está dando risada, mas um dia você orou, ai Deus, me manda um varão. E hoje está aí, né, Marisete? Ó. Morenão abençoado aí, ó. Olha aí. Um dia você orou, me dá filhos, e Deus te deu os filhos. E agora que os filhos fazem bagunça, aguenta, porque foi você que pediu.